Boa noite, igreja, rapaz. Amém? Amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro, o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 5. Livro de Êxodo, capítulo 5, bem no comecinho da Bíblia. Já acharam? Êxodo 5, a gente vai ler do versículo 6 ao versículo, do versículo 6 ao versículo 13. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, aumentem o trabalho. Eles estão muito preocupados e por isso ficam gritando: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço, mais trabalho a esses homens, para que se mantenham ocupados e não tenham ouvido a palavra mentirosa. Então os feitores do povo e os seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha aonde puderem achar, porque não haverá redução de trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionaram, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. Amém? Amém. Eu vou fazer uma pergunta. Pode sentar, gente. Amém? Amém? Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe. Eu vou fazer uma pergunta que pode até parecer estranha para se fazer no início do ano. Mas eu vou fazer, você não precisa responder, mas eu quero que você pense. Você está cansado? Você já tentou se animar, já pegou essa vibe de início de ano e falou: não, eu vou começar animado, mas você ainda se sente cansado? Você tenta parar, mas não consegue. Você não consegue parar no seu trabalho, você não consegue parar dentro da sua casa, e você fica cansado. E muitas vezes tão cansado que não consegue vir na igreja, ou quando vem meio que por uma obrigação que você se sente mal de faltar. Mas quando chega dentro da igreja, você mal consegue segurar o seu olho aberto. Você se sente assim? Quero que você pense nessa noite. Eu quero que você pense, que você escute o que o Senhor tem para falar com você, porque foi através desse texto que Ele falou comigo. Eu estava me sentindo assim. 2026 começou, mas para mim não tinha começado, eu não tinha conseguido ter esse ânimo, esse gás que todo mundo tem no início do ano. Eu me sentia até mal. Eu falava: caramba, um ano novo, todo mundo falando ano novo, tudo novo. E para mim o ano era novo, mas muita coisa ainda estava velha. E a chave não tinha virado. E eu achei que tinha alguma coisa errada. Não é possível. Tem alguma coisa errada, eu estou cansado, eu estou cansado, eu não consigo parar, tem alguma coisa acontecendo. Então, o Senhor falou comigo através desse texto. E eu comecei a entender muita coisa através desse texto. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. E que se você se sente assim, fique com o seu ouvido atento, com o seu espírito aí antenado que o Senhor tem falado com você. Amém? Agora eu quero que a gente se prenda um pouquinho no versículo 9. Eu quero que você repita comigo. Eu vou falar e vocês repitam. O versículo 9 diz o seguinte: imponham mais serviço. Responda. Imponham mais serviço. Mais trabalho a esses homens. Mais trabalho a esses homens. Para que se mantenham ocupados. Para que se mantenham ocupados. Quero que você preste muita atenção nesse versículo, porque ele é o versículo mais importante desse texto. A gente vive num tempo que parece que não é possível parar mais. Não sei se vocês perceberam, está tudo muito acelerado e parece que você já acorda e no piscar de olho você já está em casa. Já é hora do dia, o seu dia, assim, não sabe o que você fez, passou tudo muito rápido. E aí a gente escuta muito uma frase, não sei se vocês escutam, mas eu escuto e eu falo ela também assim:
parece que o tempo está passando rápido demais. E muitas vezes a gente deve buscar essa justificativa na Bíblia. A gente vai lá em Mateus 24, quando Jesus fala sobre a tribulação e fala assim, afinal está na Bíblia. Que o tempo, quando for chegado o tempo, vai acontecer isso, vai ficar tudo muito acelerado. Eu preciso te dar uma notícia triste. Triste. Não é bíblico. A gente não está vivendo a grande tribulação. Então a gente não pode usar essa desculpa. E aí? Tem alguma coisa que não está fechando. Vocês concordam comigo que o dia continua tendo 24 horas? Continua? Quando você era criança, o dia tinha quantas horas? 24. Não foi? Era 25. 24. Não é? Continua tendo 24. Continua tendo lá 60 segundos em cada minuto. Então o que está acontecendo? O segundo conta do mesmo jeito, é matemática. Só que tem uma diferença. Quando a gente lê na Bíblia sobre a grande tribulação, lá diz que os dias serão encurtados. Quando você vê que o dia amanheceu ensolarado e em 2 horas anoitecer, se preocupa. Aí sim, a gente pode ter certeza que está chegando a grande tribulação. Agora, enquanto você tem essa percepção de que tudo está passando muito rápido, eu preciso te dar uma notícia de que o tempo continua passando igualzinho. O tempo não está passando mais rápido. Mas a gente vive numa geração que não para. Puxa sua memória lá atrás e vê hoje. Se o ritmo que você vive hoje é o mesmo ritmo da sua infância, da sua juventude, você vai ver que a conta não está batendo. E mesmo nós, tendo nascido naquela geração que era tudo muito devagar, tudo tinha o seu tempo respeitado, a gente é inserido numa geração que é tudo acelerado. E não tem como a gente viver diferente. Ou a gente se adequa e vive igual, ou alguma coisa não vai fechar. Ou você não vai conseguir viver. Alguma coisa vai dar errado. Então o seu cérebro começa a mudar, a sua cabeça começa a mudar, a acompanhar uma geração, um tempo novo de vida muito acelerado. E você não consegue ver o tempo passar, você começa a fazer coisas, não consegue relaxar, não consegue ter aquele tempo precioso que você tinha. Talvez você se lembre hoje de quando você conseguia parar, acender uma luz, ler a Bíblia com calma. E hoje você fala assim, Senhor, já é meia-noite, Marcelo, tem que dormir, porque amanhã eu levanto 5 horas da manhã. O que aconteceu? Tem alguma coisa que não está batendo, né? Não está batendo. A gente tem uma dificuldade de ligar, mesmo quando está em casa. Eu vou falar por mim, minha esposa está ali que vai deixar mentir. Eu, quando estou no meu tempo de descanso, ela fala assim, amor, vamos ver um filme. Tempo de descanso. Eu sento no sofá, na minha cabeça está assim, martelando um negócio assim, lembra que você tinha que trocar o fio lá de cima? Aí eu falo assim, amor, só um minutinho, pode ver no filme aí, que eu me lembrei que eu tenho que ir lá trocar o fio. Ela fala assim, cara, mas hoje eu sou tempo de descanso. Aí eu falo assim, mas se eu não fizer hoje, eu não vou conseguir fazer hora nenhuma. Na minha cabeça já tem isso programado. Então o que acontece? Isso que começou a ver o fim 9 horas da manhã. 6 horas da tarde, eu falo assim, pô, acabei. Ela fala assim, acabou? Agora é hora da gente começar a pagar você para dormir. Perdi o dia. Não consegui relaxar. A gente vive em tempos de que tudo está assim. A gente está sempre muito atarefado, né? E talvez com coisas que a gente pode esperar. Só que a gente está vivendo uma programação nova de que a gente não pode esperar mais nada. Sabe por quê? A gente não pode nem esperar para atender um telefone mais. Antigamente, quem não tinha telefone, se alguém quisesse falar com você, era no outro dia. E a pessoa sabia esperar, e você também sabia esperar essa conversa. Agora, não. Meia-noite eu não consigo dormir. Eu vou cutucar meu amigo. Eu vou cutucar minha amiga. Ele tem que acordar, ele tem que me ouvir. Porque eu estou assim, eu estou nervoso. Não tinha isso. Se tivesse nervoso, ia rolar do lado do outro, igual um frango empanado. Mas não tinha jeito, não tem o que fazer. Mas hoje você tem que escutar alguém, você tem que acordar alguém.
Essa pessoa, ela tem que entrar no seu ritmo, afinal de contas, você está acelerado, acelera, a outra também, fica dois acelerado, fica um maluco, acelera o terceiro, acelera um grupo, e está todo mundo acelerado. A gente vive num tempo assim, parece engraçadinho, mas isso não é engraçado, porque a gente está se programando a ser assim o tempo inteiro. Então a gente não consegue mais ter um tempo, a gente não consegue mais ter um tempo devagar. E quanto mais acelerado, quanto mais tempo gasto com preocupações, se um tempo aumenta em 24 horas, um diminui. E qual tempo tem sido diminuído? O nosso tempo com quem é dinheiro? Com Deus. Se o tempo das nossas preocupações, se o tempo do nosso trabalho, se o tempo das nossas ocupações estão aumentando, algum tem que diminuir. E o tempo mais fácil da gente diminuir é o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não está vendo Ele. Sabe por quê? Eu tenho certeza, se Deus fosse algo visível, a gente não tinha coragem de diminuir o tempo dele. Mas como a gente não vê, é muito mais difícil você falar assim: olha, fulano, eu não vou poder te dar uma atenção hoje, porque eu preciso ter um tempo de oração. É muito mais fácil falar: não, fala aí, não vou te ouvir. Então a gente precisa tomar cuidado. E por que eu estou chegando, por que eu dei essa introdução no texto que a gente leu? A gente faz essa pergunta falando uma coisa, mas vamos lá para o texto. Vamos para o texto agora. Aí estou falando do povo, antes de Êxodo, quem é o Gênesis, sabe que o povo era livre. O povo era livre. O povo foi guiado por Abraão, Isaac, Jacó. Mas naquela época chegou uma grande fome, uma grande seca, que acabou, não tinha como esse povo se alimentar. Então, ou seja, o povo ia morrer? Não. O povo tinha que dar um jeito, o povo era verão, vão para algum lugar, não vão passar fome. E o povo vai para onde? Para o Egito. Né? Porque lá no Egito, nas terras de Faraó, tinha fartura. Quem leu o Gênesis, quem viu lá a história de José, sabe que o Egito estava muito bem preparado para esse tempo de seca, para esse tempo de fome. Foi um povo que se preparou. Então o Faraó estava muito preparado. Então, o que aconteceu com o povo de Israel pode acontecer igualzinho com a gente. A gente tinha uma liberdade absurda. A gente tinha acesso, a gente tinha disponibilidade para as coisas de Deus, mas nós não nos alertamos e não nos preparamos. Se o povo tivesse se preparado, a gente não pensa na hora da seca. O povo não pensou na hora da seca. Da mesma forma como o Egito se preparou, o povo de Israel não se preparou. Mas eles tinham que buscar em algum lugar. E acabou que eles foram buscar no Egito, na terra de Faraó. Na Bíblia, Faraó representa Satanás. E igual Faraó fez com aquele povo, aprisionando aquele povo, Satanás, quando percebe que estamos nos achegando mais para perto de Deus, às vezes por ato de leitura da palavra, oração, ou até mesmo por um momento difícil que ele está passando, ele começa a tentar nos parar. Só que quando Satanás ele não é muito óbvio, porque a gente é veado, a gente entende, a gente sabe que ele está querendo pegar a gente. Então, se ele vier de uma forma muito explícita, você sabe, você vai falar: aqui não, aqui você não vai me pegar. Então você acha que ele vai chegar para você em algo muito óbvio, em algo muito que você já está preparado? Você fala assim: aqui eu não caio não. Satanás, ele chega de mansinho, ele chega de um jeito, ele vai tentar te parar. E um jeito perfeito que ele consegue parar o crente, perfeito, é um plano dele assim, pá, estratégico e certeiro, chama-se cansaço. Porque o cansaço ele gera uma coisa na gente, automático, você querendo ou não, gera desânimo. O povo, no texto que a gente leu, já estava trabalhando, já era um povo que estava lá trabalhando para suprir, para matar a fome, fazendo suas tarefas. Mas se você ler o texto, você vai ver que o povo continuava a clamar por Deus, continuava a adorar a Deus, continuava a dizer o nome de Deus. Então, quando Arão e Moisés foram lá para pedir para Faraó soltar
povo, libertar o povo. O faraó fez o quê? Aumenta o trabalho, aumenta a carga desse povo. Porque se esse povo estiver cansado, se esse povo estiver ocupado, esse povo não vai mais clamar ao Senhor. Está no texto. Eles estão aí desocupados, estão aí clamando a Deus. Então vamos botar carga nele. Poderia ter feito algo diferente. Manda cortar a língua. O povo não ia clamar mais. Mas essa é uma estratégia que acontece e a gente faz sem perceber. Algo muito bruto, algo que gere uma mudança muito repentina e imperceptível, a gente já liga um alerta na gente. Agora, algo que vai entrando devagar, algo que vai mudando no nosso dia a dia, é algo que a gente não percebe e entra, né? Então, aumentando a carga, aumentando o trabalho, não ia sobrar tempo. As distrações são perigosas, e a gente fica alerta para algumas delas. É fácil, né? A gente, por exemplo, ficar alerta, estou gastando muito tempo em televisão, estou gastando muito tempo em celular, no YouTube, no Instagram, Facebook. Você consegue ter isso, então seu celular te avisa. Aí você pega o celular e fala assim: eita, hoje eu passei 6 horas do meu dia roletando o Instagram. Percebe? Para um dia, faz uma experiência. Você para um dia, pega 5 minutos, você para e fica olhando para a parede. 5 minutos. Quando der 3 minutos, você vai achar que são 10. Quando der 4, você vai achar que são 20. Agora você pega um Reels do Instagram de 5 minutos. Em 5 minutos, você vai achar que foi 1. Percebeu que o dia está passando tão rápido agora? Não tem mágica, não tem coisa bíblica, tá? E a gente às vezes quer botar uma justificativa para achar que, olha, está chegando o final do tempo. O dia que o sol nascer 5 horas da manhã e se for 8 horas da manhã, fica preocupado, irmão. A grande tribulação está chegando. Agora, por enquanto, o tempo continua passando igualzinho. Não tem grande tribulação, não. Tem a gente que está muito atribulado. É diferente. Então a gente precisa olhar a nossa vida. O tempo continua igual, mas a gente continua se ocupando demais de algumas coisas. Então, na verdade, a gente fica cansado, a gente fica esgotado, a gente não tem controle de nada do nosso tempo, e aí a gente fica extremamente culpado com aquela sensação de que a gente não tem tempo mais para nada. Não tem tempo mais para ir na casa de um amigo, não tem tempo mais para tomar um café com ninguém, para conversar, porque a gente agora é extremamente ocupado. E cai no erro. De quando encontra alguém desacelerado, a gente fala assim: olha, eu sou ocupado aí. Tá vendo? Faz nada o dia inteiro. Às vezes não, é você que está fazendo coisa demais. Então a gente precisa olhar e entender por que isso é uma estratégia. E por que eu estou falando isso? Porque foi nesse texto que o Senhor falou muito comigo. Porque a gente não se atenta, então a gente começa a não ter tempo mais para nada. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Primeiro ponto, a gente está ocupado demais, pode roubar a nossa alegria, e a Bíblia, em diversos livros, ela diz que o cristão tem que ser triste, o cristão tem que ser alegre. Ela falou aqui no Salmo. A gente cantou na oferta sobre a alegria, falando, a gente tem que ser alegre. O cristão, ele é alegre. Mas quando a gente está ocupado demais, com muito a fazer, com muitas coisas para fazer, a gente automaticamente começa a perder essa alegria. E você fica muito cansado. E, gente, uma coisa que eu quero alertar aqui. Às vezes a gente acha que cansado, quem tem que estar cansado é o cara que está lenhando lá no mato, cortando lenha. Esse cara está muito cansado porque trabalhou fisicamente. Não, é o cara que fez uma laje. Esse cara tem que estar muito cansado, porque esse cara está muito cansado. Agora, quem trabalha em escritório não pode estar cansado. Não pode, Marcelo. Você fica fazendo conta dessas coisas, não pode estar cansado. Você só faz conta. Vocês acham que isso é certo? A gente tem esse erro, tá? De achar que o que é muito cansativo é aquilo que é muito braçal. Mas às vezes a gente conduzir uma família problemática é muito cansativo. A gente trabalhar em algum ambiente
extremamente tóxicos, é muito cansativo. Tem uma pesquisa recente, e eles fizeram um teste com várias pessoas e mostrou que quem trabalha com a mente pensando muito e precisa estar ligado, e essa cabeça não para, ela tem um nível de estresse psicológico maior do que policiais, bombeiros e até mesmo pilotos de avião de bombardeio numa guerra. Você tem noção do que é isso? Não estou chutando não, isso é uma pesquisa que saiu e ela é real. Então, às vezes, você fica pensando assim, poxa, mas caramba, eu fico ouvindo que eu não trabalho, eu fico ouvindo que eu não posso estar assim porque eu estou cansado mentalmente. Irmão, você hoje, você está mesmo, você está arrebentado. Quando eu vi essa pesquisa e ela mostrou que, quando sai do acidente civil, o cara é policial, está combatendo o crime, ele está correndo, ele está saltando, ele está atirando. Pensa comigo, o psicológico do cara que bombardear uma cidade. Deve ser, cara, terrível. Mas não é tão pior do que quem trabalha com a mente. E esse estudo nos mostrou que isso é uma coisa que a gente precisa alertar. E daí que vem os grandes níveis de ansiedade, impaciência, irritabilidade. Você pode ver que quem trabalha fisicamente, o cara está cansado, mas ele não está irritado. Você pode ver que ele está lá moído, mas ele não está ansioso, porque o seu corpo físico foi esgotado. Mas uma boa noite de sono, um bom final de semana de descanso, ele está todo em folha. E uma mente esgotada, como é que você renova ela? O que você consegue fazer hoje? Você fala assim, se eu fizer isso, eu vou renovar a minha mente. Talvez você fale assim, não, se eu dormir 10 horas, eu vou acordar com a mente renovada. Aí você dorme 10 horas, parece que um caminhão te atropelou. Por que isso? Porque você não tem controle. É algo que você não consegue ter controle. E isso vem junto com esse ritmo maluco que a gente está vivendo. Então a gente precisa tomar cuidado, se alertar, porque são coisas que, se você perceber, o trabalho é bom, ele edifica o homem. Não estou falando para ninguém deixar de trabalhar não, tá, gente? Mas quando Deus fala para Adão que ele vai ter que tirar o sustento do suor dele e trabalhar para isso, ele não diz lá em Gênesis, você pode ler, se você achar me mostra. Ele fala assim, olha irmão, você vai substituir a sua casa, a sua família pelo seu trabalho. Não tem isso, não. E hoje, o trabalho tem feito isso com a gente. Sabe, tem hora que a gente fica assim, mas se eu não fizer, eu vou ser demitido. Se eu não fizer, o que eu faço? E se você morrer, como fica a sua família? O seu trabalho é substituído. E você? Você como pai, você como mãe, você como irmã, você é substituído? Não é. Então a gente precisa, sabe, começar a colocar limite. Se o lugar que você trabalha não tem limite e você tentar botar um limite para aquilo, talvez você não tenha que estar lá. Coloca diante do Senhor. Fala, Senhor, será que para eu estar aqui está roubando a minha paz, está roubando a minha família, está roubando aquilo que eu tenho de melhor? Eu era feliz, eu era alegre, eu ria. Hoje eu não tenho alegria, hoje eu não tenho nada, eu sou mal-humorado. Então a gente precisa, sabe, trazer essa análise para a nossa vida. E a palavra de Deus, lá em Filipenses 4, versículo 6 e 7, diz o que para a gente? Vocês conhecem esse texto? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, talvez você esteja passando por um momento difícil no seu trabalho. E o seu trabalho ainda tem roubado o seu tempo. E é isso que você não está conseguindo mais ter aquela vida com Deus como você tinha. Então, coloca diante do Senhor, está aqui, ó, com súplica, oração. Fala, Senhor, não está dando. Esse trabalho que eu estou hoje não está dando. Sabe, a gente não é sair de tanto pé na porta, não. Mas, talvez, fazer uma campanha mais forte. Sabe, jejuar mais, orar mais, ser mais fiel. Eu falo por mim. Às vezes, quando a coisa arrocha comigo, eu arrocho junto. Quando a coisa arrocha, eu vou e arrocho junto, eu vou embora. É o momento que eu tinha que mais me agarrar com Deus, mais estar aí
firme, tem hora que eu me vejo tomar longe de mim, porque eu deixei o problema me levar. E a gente tem, sabe, caído nisso em Satanás, igualzinho ele fez, igual como o faraó fez com o povo lá. Ele fez o que para o povo? A rocha dá trabalho. Dá trabalho. Porque o povo, com muito trabalho, ele vai estar sem tempo para nada. Não vai conseguir pensar, tem que trabalhar, tem que comer, tem que dormir, tem que virar. Então a gente precisa, sabe, trazer isso para a nossa vida. Segundo ponto, estar ocupado demais pode roubar o seu tempo com Deus. Um texto muito conhecido, lá em Lucas, é Maria e Marta. Quem conhece esse texto bem conhecido aí? Marta estava fazendo o quê? Quando Jesus chega na casa. Marta estava lá, recebeu Jesus, ficou tranquilo? Não? Marta fez o quê, gente? Oi? Não parou, não é isso? Jesus dentro da casa dela, gente, pensa comigo, vamos comigo aqui, Jesus entrou aqui na igreja, aí Jesus entra na igreja, Marcelo, vem Jesus, aí vira aqui Silvana, não, peraí que eu vou tirar um pocinho aqui que ele está entrando na minha. Aí vem a Linda, não, Jesus, fica comigo, que bom que você está aqui, pensa comigo. Então às vezes está acontecendo igualzinho com Marta e Maria, a gente acaba nos tornando Martas. Hoje, se você fizer uma análise da sua vida hoje, você está como Marta ou você está como Maria? Ocupado demais, não consegue deixar nada para depois, a casa tem que estar sempre limpa, Deus me livre, a casa está suja, Deus me livre ter um pó dentro de casa, Deus me livre ter uma coisinha fora do lugar, Deus me livre estar um chinelo virado, Deus me livre estar alguma coisa, não, a casa tem que estar limpa, a louça tem que estar pronta, a gente tem que estar pronta, tem que estar tudo pronto, e você não consegue parar. Você fica acelerado o tempo todo, mas você não consegue parar, sabe? Está tudo do seu jeito, está tudo como você quer, porque se não tiver, ai da sua família, ai de quem tiver, porque não pode ter nada fora do lugar, não pode ter nada fora do seu jeito. E a gente vive dessa maneira. Gente, e como esse texto falou comigo, porque eu não tenho vergonha de dizer não, muitas vezes eu sou assim. Eu não consigo parar, não consigo relaxar. Às vezes as crianças dizem, como você fala do lugar, eu vou lá, não, volta lá e arruma agora. Porque a criança vai brincar. Mas é porque a gente vive em tempos que as coisas são assim. A gente tem tudo muito acelerado, tudo muito organizado, tudo muito arrumado. Sabe por quê? O seu cérebro é altamente programado. Então quando você entra no Instagram e vê aqueles reels de criança bonitinha, tudo arrumadinho, casa clean, casa limpa, casa arrumada, você arruma assim, eu quero isso na minha vida, porque eu vou descansar, porque eu vou parar. Só que aquilo lá é filmado. Minha tarefa é o seguinte, vê se você consegue visualizar isso. Para e pensa, quando você fica tudo bonitinho assim, a pessoa está aqui, sorridente, linda assim, quando ela sai pra cá, acabou. É como se fosse bagunçado, porque essa é a realidade. A gente vive com pessoas. E pessoas têm o seu próprio jeito, a gente não consegue mudar para isso. Então a gente tem que se atentar, sabe? E assim como Marta, né? A gente quer estar fazendo sempre alguma coisa, às vezes a gente deixa de sentar aos pés de Jesus para estar com ele, sabe? Passa o tempo e a gente não dá o nosso tempo para ele, e há quanto tempo você não consegue dar o seu tempo para ele? Parar e relaxar, já pensou nisso? Não estou falando que aquela acredita na sua oração, na sua leitura, não. Aquele tempo de rasgar o coração, de acalmar o coração, de sentar, de falar com ele como você falaria talvez com o seu melhor amigo, de qualidade. Você vai pensar, quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo a gente não faz isso? Fiquei pensando, fiquei mesmo, falei, cara, quanto tempo, sabe, quanto tempo eu não chamo. E até um louvor, eu não lembro de quem é agora, mas é um louvor muito bonito, que fala para tirar um tempo para chamar o Senhor para tomar um café, para almoçar comigo. E quanto tempo a gente não tem feito isso? A gente engole a comida, a gente tem que pensar o que tem que fazer na janta, tem que fazer à noite. Quando a gente está dessa maneira, né? A gente começa a realmente ficar igual Marta. Quanto tempo a gente não consegue ter aquele tempo de conversa com Jesus a só, sabe? De pedir força para Ele, para aguentar as coisas que não dá. Você só fica assim, Senhor, me dá força.
Senhor, me dá força. Senhor, me aguenta. Senão eu vou chorar. Senão eu vou morrer. Senhor, me aguenta. Senhor, só tem pessoa assim agora. Parece que não senta mais comigo para pedir nada, não conversar nada, não conversa com ele. Eu só tento com ele só assim: Senhor, me dá força, não arrebenta. Senhor, me dá força, não faço isso. Senhor, quebra a vassoura na cabeça dele, também dentro de casa. E quanto tempo a gente está assim? Quanto tempo a gente está assim? Mas a gente vive, mas é uma realidade muito triste. Sabe por quê? Porque isso mata a nossa vida espiritual. Satanás não está preocupado em te matar fisicamente, não. A primeira coisa que ele quer matar é a sua vida espiritual. Porque quando você está com uma vida espiritual morta, se você morrer fisicamente, o inferno é certo. Então a preocupação dele primeiro não é matar o seu corpo físico, não. É matar a sua vida espiritual. E o jeito perfeito para ele fazer isso é colocando carga. Por isso o Faraó fez isso com o povo. Por isso o Faraó conseguiu fazer com que o povo ficasse quieto. Ele falou para os feitores: vão lá e adicionem carga, trabalho, porque quem trabalha muito não tem tempo para nada. É a realidade. É uma triste e dura realidade. Então, como Maria, a gente deve ser como Maria. E o próprio Jesus alertou Marta sobre o que ela estava fazendo, né? O texto diz: Marta, Marta, está muito ansiosa, muito preocupada com muita coisa, mas uma coisa só é necessária. E sabe quem escolheu ela? Maria. Ela escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. Jesus falou isso para Marta. Então, quando Jesus fala isso para alguém na Bíblia, ele está falando para a gente isso. Às vezes está falando para você nessa noite. Está falando que você está muito ansioso, você está muito preocupado com muita coisa, mas uma coisa só é necessária: escolhe a boa parte. Então a gente precisa ficar atento a isso. Terceiro ponto: estar ocupado demais pode encobrir a podridão da nossa alma. Nosso ritmo acelerado, agitado, pode nos tornar fisicamente e espiritualmente doentes. A gente fica inseguro, fica fragilizado, fica vulnerável para os ataques de Satanás. A gente pensa que não é capaz de mais nada, que nem crente direito a gente é. Afinal, a gente está fracassando. Quando você sabe que você não tem mais esse tempo com Deus, e se algo não pode, a gente percebe. E se alguém se alegra disso, precisa se converter de verdade, nunca foi convertido. Porque o crente de verdade, quando ele não consegue ter o tempo com Deus, ele fica triste. A tristeza bate, porque você sente saudade. Saudade de estar com o Pai. Saudade, dói. Então, a gente começa a ficar amuado, fracassado, porque a tristeza ela entra na alma, ela entra no coração. A gente começa a se sentir perdedor, né? E a gente começa a permitir que coisas que a gente não fazia mais começa a fazer de novo, a entrar na nossa vida. Pecados que você não cometia mais volta a fazer parte da sua agenda e você aceita isso normalmente, porque você fala assim: estou tão cansado, Senhor, estou tão cansado que honestamente eu não tenho nem força para lutar mais com isso. Então deixa. Isso aí vai enfraquecer. Você sabe que está te enfraquecendo, mas você para de lutar, porque você está cansado. A ocupação te rouba isso daí, e você permite que toda aquela podridão que você saiu, todo aquele mar de lama que um dia você tirou do pé, aquele tênis novinho que você lavou, que você teve trabalho de limpar, calçou ele, você voltou lá do brejo com ele. Porque afinal de contas dá trabalho manter ele limpo, dá trabalho. Então a gente volta a permitir coisas na nossa vida, parar de lutar, porque você está sem força mais. E gente, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente precisa fazer. A gente não está aqui, a gente não foi chamado para ser conformado. Sabe? Se a gente começar a ser uma igreja conformada, a igreja vai sofrer sérias consequências. Porque nós não fomos chamados para ser conformados. Se Jesus fosse conformado, ele não morria na cruz. Então, porque você está se conformando com isso? Sabe? Tem hora, eu me importo nisso. A gente acaba se tornando um crente medíocre.
medíocre, um crente que aceita qualquer coisa, que não bate de frente com nada. Com nada. A gente tem os exemplos bíblicos, a gente tem toda a orientação, mas a gente não tem força, porque a gente está sobrecarregado. Foi preciso Arão, foi preciso Moisés, sabe, pegar lá, fazer tudo o que ele fez para libertar aquele povo, porque o povo já estava lá totalmente escravizado. E para um pouquinho e pensa, para ver se talvez esteja lá igualzinho o povo do Êxodo. Conhece Deus, fala com Deus, mas está preso, não consegue ter tempo. O escravo antigamente não tinha tempo, ele era escravo, o tempo não era dele. Aí você fala assim, poxa, mas eu não ando com corrente. Talvez ande, invisível, mas ande. Só que a gente já teve nossa cauteforia, pregar pelo pacote. E quando a gente vai tomar posse dela, a gente precisa, sabe, a gente precisa virar uma chave. A gente não pode simplesmente achar que está tudo bem, se conformar e deixar para uma próxima geração tentar mudar. Ninguém é idoso o suficiente que não consiga mudar. Ninguém é impossibilitado o suficiente que não consiga mudar. Então a gente precisa, sabe, virar uma chave na nossa vida. Porque quando a gente vira uma chave, a gente vira várias chaves de várias pessoas. Porque a gente é encorajado. Se um consegue, testemunha e ajuda o outro a conseguir. Então a gente precisa mudar o mundo da nossa vida. 2 Coríntios 4, 16, 18, a palavra do Senhor, Paulo diz: por isso não desanimamos, embora a gente esteja por fora, desgastado, mas por dentro a gente está sendo renovado dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e são momentâneos, e eles produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, mas do que o que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Talvez os nossos olhos estão fixados demais, Marcelo, no trabalho, na ocupação, na casa, mas pouco fixado em Jesus. Então que a gente possa fixar os nossos olhos em Jesus. E hoje, que a palavra do Senhor vem confrontar a gente, confrontar aquilo que precisa ser mudado, que a gente vire uma chave na nossa vida, que a gente perceba que como Satanás fez lá atrás o povo, mantendo eles cada vez mais ocupados, roubando o desejo de adorar a Deus, assim ele tenta fazer com a gente hoje. Assim Satanás tenta que a gente reproduza igualzinho lá atrás. Ele quer parar a gente. A gente vai mandar um recado para ele. A gente não vai parar. A gente não vai parar. Sabe, a gente vai levantar. Eu tenho certeza que a partir de hoje a gente vai se posicionar. A gente vai passar a olhar para o descanso que Deus tem para nós. Esse é o nosso descanso. O nosso descanso, gente, não está aqui não. O nosso descanso está na eternidade. Naquele dia, a gente vai saber o que é descansar de verdade. Mas, enquanto nós estamos aqui, a gente nem precisa aprender a descansar. O Senhor não quer você doente. O Senhor não quer você estressado. O Senhor não quer ver a gente com medo à flor da pele, a ponto de não viver nem dentro de casa, a ponto de conseguir ouvir a voz do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho. O Senhor não quer isso para a gente, não. Ele não criou isso para a gente. Ele não ia ter todo o trabalho de formar cada pedacinho nosso para a gente sofrer. Ele não ia entregar o filho dele numa cruz, passar por tudo que Jesus passou para a gente sofrer. Sabe, a gente vai ter realmente tribulações, mas tem que ter bom ânimo. Tem que ter bom ânimo e entregar na mão do Senhor. Então o Senhor venha trazer descanso para cada um. E hoje, nessa noite, se sente cansado, sobrecarregado, que precisa virar uma chave. Que hoje você não saia daqui triste, chateado, mas que você saia daqui hoje encorajado a entender o que o Senhor tem para a sua vida.
encorajado a dizer mais não. Às vezes você está dizendo muito sim para coisas que você ainda não. Então, aprende a dizer não. Porque se quem ouvir o seu não souber lidar com o seu não, essa pessoa já nem está perto de você. Então, que você possa hoje entender que é necessário falar não, é necessário descansar, é necessário desacelerar. Então, chegue em casa hoje, amanhã, comece a deixar seu celular mais de lado, se acelera um pouquinho dentro de casa, dá atenção à sua família. Não adianta a gente ser crente dentro da igreja, mas não ser crente dentro da casa. Como a gente quer que os nossos parentes ouçam a voz de Deus, se dentro da nossa casa a gente é qualquer coisa, menos um crente que reflete a glória de Deus. Como é que você quer que um marido, uma esposa, um filho, um primo, um tio, um avô se converta, se dentro de casa você não sabe descansar, se dentro de casa você é um tirano, se dentro de casa você é extremamente ocupado a ponto de nem conseguir conversar com quem mora dentro da sua casa? Então que a gente possa nessa noite sair daqui diferente, entender o que o Senhor tem para nós, mas tomar posse de verdade, não só escuta não, agarra essa oportunidade. A gente é convidado a mudar a cada segundo. Deus transforma a gente, mas também tem a nossa parte, a nossa responsabilidade, sabe? Se a gente esperar que Deus venha, é irmão botando mãozinha na nossa cabeça, sacudindo, mudando não. Sai do seu lugar, se posiciona. Eu tenho certeza, quando você se posicionar, as coisas vão mudar e você vai ver uma mudança na sua casa, amém? Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. O Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, amém? Amém? Peço, irmãos, eu convido os irmãos aqui à frente, está orando.